Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Marcos Salles, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. E essa é mais uma atividade realizada, dessa vez assíncrona, no âmbito da disciplina de Comércio Internacional, oferecida pelo curso de RI da Unifesp. O tópico da aula de hoje, como previsto no plano de ensino, no calendário de atividades, é o tópico do Fundo Monetário Internacional. E o objetivo da aula de hoje, dessa aula assíncrona, é auxiliar vocês na leitura e nas reflexões a respeito do tema Fundo Monetário Internacional e ajudar vocês a conduzir-se na leitura do material didático que está disponibilizado a vocês no Google Classroom. A lógica por trás desse material que foi disponibilizado para vocês é proporcionar um conhecimento panorâmico do Fundo Monetário Internacional, é conhecer em sua amplitude as diversas dimensões que existe de conhecimento para entender o Fundo Monetário Internacional no devidos tempos, no devido nível de profundidade que a gente consegue dar numa aula como essa. É verdade, mas a gente também não se limita a fazer uma análise muito simplista do Fundo Monetário Internacional. A ideia é que vocês tenham a capacidade de conhecer alguns aspectos técnicos de conformação do Fundo Monetário Internacional, do seu sistema decisório, das modalidades de empréstimos, do formato de condicionalidades que ele estabelece quando ele concede empréstimos de determinadas naturezas para países em desenvolvimento, na grande maioria, e com isso refletir a partir dos impactos positivos e negativos e avançar em direção a um conhecimento crítico a respeito do relacionamento que o FMI desenvolve com países em desenvolvimento, e em especial no Brasil. E tentar avançar mais para o final, já em caráter prospectivo, encontrar aspectos que nos ajudem a encontrar oportunidades decorrentes do Fundo Monetário Internacional para países em desenvolvimento, especialmente América Latina e Brasil, para esse período de pandemia e de cenário econômico pós-pandemia. Por isso, foram indicados 3 tipos de material didático de apoio que estão disponíveis no Classroom. Num primeiro momento, a gente tem um conjunto de fichas técnicas que foram produzidas pelo próprio Fundo Monetário Internacional, que são bastante didáticas, para entender aspectos básicos do Fundo Monetário Internacional, entender alguns conceitos elementares que vão ser fundamentais para depois a gente poder analisar 2 outros materiais que estão disponibilizados, que é, por um lado, um artigo de autoria de Paulo Roberto de Almeida, que se chama O Brasil e o FMI desde Bretton Woods, 70 anos de história, que foca na revisão da trajetória histórica que o Brasil desenvolveu desde o pré-Bretton Woods, pela leitura de Paulo Roberto de Almeida, até
o período de 70 anos de existência desse relacionamento. Esse artigo é de 2014, então ele chega muito recentemente, ele chega ao ponto onde ele já está identificando uma mudança de postura do Brasil, que naquele momento era muito clara, a respeito da mudança de postura mais de país devedor do sistema monetário internacional, passando a tentar ser um país credor, um país que aumenta a sua capacidade decisória e um país que aumenta a sua capacidade de investimentos e ser um país credor no sistema econômico internacional. E um terceiro elemento didático que a gente indica para a leitura aqui para esse tópico, que é um material muito simples, mas é uma entrevista que ajuda a refletir sobre o cenário atual. Uma entrevista dada pela doutora Rebeca Greenspan, que é a secretária-geral secretária-geral ibero-americana da CEGIB, e reflete também sobre o papel que o FMI desempenha e pode desempenhar para a América Latina nesse cenário pós-Covid. Então, é uma entrevista bastante interessante, é uma entrevista de agora de julho desse ano, de 2020, no qual ela analisa que papel pode desempenhar e vai desempenhar o FMI na América Latina nesse cenário pós-Covid, que começa a se desenhar em matéria de articulação entre a América Latina e os países, entre a América Latina e as instituições econômicas multilaterais. Então, é esse o grande panorama, com o objetivo, sempre levando em consideração a avaliação do bloco, que a gente comentou bastante semana passada, que é caminhar em direção a uma resenha crítica que vai abordar a relação entre as organizações de Bretton Woods e o mundo pós-pandemia. Então, aprender e digerir e conhecer criticamente o material que está sendo disponibilizado para vocês hoje vai ser um grande apoio para vocês terem ferramentas, conceitos e argumentos para a construção da resenha crítica. E, obviamente, material de leitura e de citação para fazer a construção dessa resenha que vai fechar o bloco 1 dessa disciplina de comércio internacional. Dito isso, vou tentar, como foi feito na aula passada, sobrevoar os principais pontos que estão levantados no arquivo que já está disponibilizado para vocês no Google Classroom, que é um arquivo de leitura dirigida. O arquivo leitura dirigida sobre o material do FMI tem a mesma estrutura do arquivo de leitura dirigida da semana passada, que é basicamente perguntas que ajudam a orientar a leitura de cada um desses materiais que eu comentei que estão disponibilizados e identificar quais são os aspectos mais importantes, para não precisar digerir todo o material que está disponibilizado, usando a guia de perguntas que está disponibilizada na leitura dirigida, vocês vão saber identificar aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais oportuno para essa aula e já pensando também na reflexão de fundo que está conduzindo as aulas desse primeiro bimestre. O tópico, o material do institucional do Fundo Monetário Internacional é um conjunto de fichas técnicas. É esse o nome dado pelo Fundo Monetário Internacional para cada um desses documentos. São pequenas fichas técnicas de 2 páginas, 3 páginas cada um, onde eles sintetizam algumas informações básicas sobre o Fundo Monetário Internacional para quem quiser buscar informações pontuais. O que eu fiz foi entrar na página do FMI e buscar algumas das fichas técnicas mais interessantes, mais didáticas, para essa abordagem introdutória sobre o Fundo Monetário Internacional. Da ficha técnica chamada FMI Dados Básicos, eu achei importante que vocês conseguissem identificar 2 elementos. O primeiro, que é
apresentação das funções essenciais, das funções centrais do Fundo Monetário Internacional. E dessas três, vocês conseguirem compreender bem três delas. A função de supervisão, a função de assistência financeira e a função de fortalecimento de capacidades. O que é a função de supervisão? O FMI, desde os anos 40, tem essa função de fazer um processo de monitoramento da realidade econômica internacional e da realidade financeira e monetária internacional. Então, ele tem um conjunto de funcionários próprios, conjunto de funcionários internacionais do FMI, que fazem constantes monitoramentos por meio de relatórios técnicos, de balança de pagamentos no mundo, do comércio internacional mundial, do sistema financeiro mundial, para estar sempre buscando antecipar-se a desequilíbrios financeiros, a crise. Então, ele tem uma função de ser um radar da grande economia internacional, para que os países estejam sempre atentos a eventuais flutuações econômicas, a crises em determinadas regiões do mundo que começam a surgir, bolhas de especulação financeira. Então, esse é uma das funções que o FMI tem, que ele busca desempenhar por meio de produção de relatórios. Então, ele é um radar que fica tentando constantemente monitorar o estado da arte, da economia e das finanças e do comércio internacional. Então, ao entrar no site do FMI, vocês vão encontrar dezenas, centenas de relatórios para aqueles que têm interesse em aprofundar tecnicamente conhecimento a respeito da economia internacional, do comércio internacional e das finanças internacionais. E aí, eles são relatórios que são globais, são regionais e são nacionais. Então, depende do nível de profundidade que cada um queira dar e da abordagem que cada um queira dar. Existem relatórios à la carte, do jeito que vocês mais precisam, mais querem, podem ter interesse. Uma segunda função que eu havia comentado é a função de assistência financeira, que essa é a mais impactante delas, que é a função de, ao conceder empréstimos, ele tem a função de buscar auxiliar os países a contornar crises financeiras que se desenvolvem pelos mais diversos motivos. E isso vai ser um aspecto mais adiante, para a gente entender. Então, o que significa essa função de assistência financeira? É importante vocês entenderem para compreender quando ele busca cumprir com a sua função de um assistente financeiro dos países membros, ao que ele se dispõe a fazer. Então, nessa ficha técnica, se apresenta de maneira bastante didática as ações que ele desempenha na função de assistente financeiro. E, por fim, a ideia de fortalecimento de capacidades. Em grande parte dos casos, quando há a captação de empréstimos de um país que está em crise junto ao FMI, dependendo da natureza de empréstimo, vocês vão ver quando a gente comentar isso mais adiante, dependendo da natureza de empréstimo, existem condicionalidades que são estabelecidas para o país fortalecer suas capacidades institucionais, regulatórias, econômicas. Isso o FMI exige, às vezes, mudança de sistema regulatório, mudança de políticas institucionais, mudanças de grandes políticas de Estado, para poder, de acordo com a função dada ao FMI, dar essa noção de fortalecer institucionalmente as capacidades do país para não enfrentar novas crises. Então, isso são as três grandes funções que, lendo essa ficha técnica, fica muito mais claro. Você pode aprofundar e conhecer os principais elementos que estão disponíveis aqui nessa ficha técnica. E também é bastante simples, mas ajuda vocês terem alguns elementos rápidos de visão de conjunto. Quantos países membros tem o FMI? Isso é uma pergunta que não é retórica.
A gente olha para a ONU, a gente vê um número de países, a gente olha para a OMC, a gente vê um outro número de países, e a gente quer saber, no FMI, quantos países compõem o FMI. Então, depende de cada organização, existe um determinado número de países da comunidade internacional que decide associar-se a ele ou não. Tá? Então, busquem saber quantos países atualmente compõem o FMI. Isso está também na ficha técnica número 1. Em que país está sediado, qual é a cidade que está sediado, por curiosidade e também por vínculo estratégico e muito importante do pós-guerra. Tá? Foi uma decisão relevante do ponto de vista histórico, onde localizar o FMI. Então, busquem também essa resposta. E quanto tem de recursos disponíveis hoje para empréstimo? Para a gente entender o volume financeiro que representa hoje o Fundo Monetário Internacional. O quanto existe de dinheiro dos fundos globais para empréstimo disponível no Fundo Monetário Internacional. Isso também está disponível aqui nessa primeira ficha técnica. Bom, a segunda ficha técnica é mais simples e todas as outras são um pouco mais, para leitura um pouco mais precisa. A segunda se chama o FMI e o Banco Mundial. E ela tem a finalidade de tentar explicar qual a relação que existe entre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Então, aqui tem duas perguntas aqui que eu considerei importantes propor a vocês para que vocês encontrem as respostas e se tornar mais fácil entender esse capítulo. Comparando os objetivos do FMI e do Banco Mundial, quais as principais semelhanças e diferenças entre ambos? Está muito claro isso na primeira página dessa ficha técnica. Então, leiam de forma sintética o objetivo de cada um. Aqui que se propõe o FMI e aqui que se propõe o Banco Mundial, encontrem essas semelhanças. Mais importante são as semelhanças. As diferenças vão ser várias, mas encontrem as semelhanças. E já indicam que existem semelhanças, e é justamente por isso que, em 89, foi criado um acordo de cooperação internacional entre ambas as organizações internacionais, que está descrito nessa ficha técnica. Então, a pergunta é, para que foi criado? Qual a finalidade da ação? Nós estamos aqui, ele está num contexto histórico de 1989, justo num período do pós-crise das dívidas externas. Então, as organizações internacionais decidem juntar esforços para tentar atuar de maneira conjunta e complementar. Tá? E então, queria que vocês, ao ler isso, encontrar essa finalidade, apontar e comentar para vocês mesmos, quando estiverem estudando, 2 exemplos concretos de colaboração entre ambas as organizações. Porque isso é importante, também já pensando no que vai servir para a nossa resenha de conclusão do primeiro bimestre. Como que essas organizações podem trabalhar de maneira conjunta para ajudar os países a superar a crise do mundo pós-Covid. Tá? Então, que tipos de ações elas já desempenharam de maneira conjunta para que vocês consigam entender que caminhos existem na história de relacionamento entre ambas as organizações para a gente encontrar um caminho de futuro. Tá? Aqui se fala muito da Agenda 2030 para o desenvolvimento, se fala de redução de carga da dívida externa, se fala de redução de pobreza, tá? Colaboração conjunta, missões conjuntas de pessoal, estabilidade financeira pós-crises. Então, alguns exemplos de atuação conjunta que vão ser, na leitura, fica muito mais claro para vocês entenderem as oportunidades de trabalho conjunto. Tá bom? Na terceira ficha técnica, se chama Como Toma Suas Decisões o Fundo Monetário Internacional. E aqui é para vocês entenderem como funciona a estrutura organizacional e a estrutura decisória. Aqui, basicamente, para entender a diferença entre cada elemento. Tá? Em relação à estrutura decisória do FMI, qual a função de cada uma das seguintes instâncias? Essa é a pergunta. Junta de governadores. Vocês lendo aqui, vocês vão entender facilmente o que é a junta de governadores. O que são os comitês ministeriais? Vocês vão perceber que existem 2 comitês ministeriais, 2 comitês com finalidades. Então, para que serve um comitê ministerial
um e qual o outro. Tá? Um se chama Comitê Monetário e Financeiro Internacional e o outro se chama Comitê para o Desenvolvimento. Para que serve cada um? Como decide cada um? Tá? O Diretório Executivo também é uma outra engrenagem, uma outra instância dentro do FMI, que, como diz o seu nome, tem caráter mais executivo, é um grupo menor que toma decisões mais cotidianas de andamento do FMI, é o que assina acordos, é o que aprova acordo A, acordo B, acordo C. Alguns, esses anteriores, a Junta de Governadores e Comitês Militares, têm uma função mais política, mais representativa, mais de tomada de decisão orçamentária. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, em quais dessas instâncias se decide que nível de tomada de decisão do FMI. E, final, a direção gerente, a gerência do FMI, e na pessoa do e da diretor-gerente. Hoje a gente viu, na leitura da nossa entrevista da semana passada, a diretora-gerente atual do FMI é uma mulher. Então, que funções desempenha a diretora-gerente do FMI, além de ser a diretora-geral da sede da Organização Internacional e do staff, do corpo de funcionários, que outras funções desempenha a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. É basicamente isso, tentar repassar em linhas muito gerais como funciona a estrutura decisória e estrutura institucional do FMI. Tá bom? A próxima ficha técnica é específica sobre os empréstimos do FMI, que é um elemento muito importante dentro do entender o FMI em funcionamento, é o sistema de empréstimos. Tá? E aqui, essa ficha apresenta duas faces interessantes. Uma, que a gente pode abordar de maneira bastante crítica, no qual a gente mostra, eles mostram, o FMI mostra que, de acordo com o FMI, aqui eu leio a pergunta, as causas da crise, aqui entre aspas, as causas das crises são variadas e complexas e podem obedecer a fatores tanto internos como externos. Ou seja, aqui vem o FMI dizendo o que causa, quais são as causas das crises internacionais, das crises econômicas e financeiras que os países sofrem e que acabam abalando a comunidade internacional. Então, é um olhar enviesado, um olhar desde a perspectiva do FMI, que vai explicar tanto fatores internos, que proporcionam crises econômicas de alguns países membros, e alguns fatores externos. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem a partir da leitura dessa ficha, fatores internos e fatores externos que proporcionam e causam crises. Tá? Leiam isso para vocês poder acercar-se a essa visão de mundo que o FMI tem quando fala um país está em crise. O que ele quer dizer? Ele não está falando de crise social, ele não está falando de crise estrutural, de crise política. Que crise ele está se referindo? É crise de balança de pagamentos, é crise de endividamento externo, são crises muito mais do ponto de vista de números macroeconômicos, de realidade muito mais especulativa e de dívida pública, do que de crises vinculadas a alguns aspectos mais reais do cotidiano da vida dentro de um país. Então, é isso que é interessante vocês conhecerem para entender quais são os disparadores para a ação do FMI. Qual é o diagnóstico que o FMI faz para dizer isso é um momento para conceder um empréstimo ou não? Quais são os momentos, os geradores de crises de fator interno e de fator externo, tá bom? E uma segunda pergunta que vem dentro dessa ficha, que fala, dentre os diversos instrumentos de empréstimo do Fundo Monetário Internacional, 2 merecem destaque. Comente a respeito de cada um deles. Um se chama acordos standby, também conhecido como acordos de direito de giro, tá? E o segundo, que são as linhas de crédito flexível. Tá?
São expressões bem mais técnicas, bem mais rigorosas, digamos, de conhecimento dentro do Fundo Monetário Internacional, mas é aí onde a gente entende a prática do funcionamento do FMI. Quando o FMI concede um acordo stand-by para o Brasil, ele é um mecanismo de curto prazo, sem condicionalidades, que é uma concessão de empréstimo que, na verdade, o país não pode fazer uso daquele dinheiro, é como se fosse um aumento do limite de crédito do cartão de crédito, digamos. Então, o país não pode usar, o país não pode, mas tira o país do vermelho, o país não pode usar daquele dinheiro. Então, isso outra vez está vinculado àquela visão que eu tinha falado na primeira pergunta, sobre o que o FMI considera causas de crises e como ele soluciona a crise. Ele não soluciona crises dando empréstimos para que o país possa fazer investimentos em rodovias, em hospitais, em escolas. Não. É saldo, é melhorar o saldo bancário do país e tirar o país do vermelho para o país ter mais credibilidade financeira. É isso, no fundo. E por isso eu quero também destacar o outro tipo de acordo, que são as linhas de crédito flexível. E aqui é muito mais complexa a relação do FMI quando o país tira linhas de crédito flexível, porque aí são empréstimos de longo prazo, aí vem a carta de condicionalidades do FMI, aí o país é obrigado a construir e a reformar sistema previdenciário, sistema tributário, sistema fiscal, sistema de declarações de imposto de renda, por exemplo, superávit, sistema funcionalismo público, sistema educativo. Vem um grande conjunto de diretrizes dada pelo FMI quando o país concede isso. Mas isso é quando a crise financeira dentro do país é muito mais complexa, o que o acordo stand-by não resolve. Então, entendam a diferença entre o acordo stand-by e as linhas de crédito, para ficar claro. Muitas vezes, quando a gente fala da intervenção do FMI num país, na verdade, um acordo stand-by é muito menos ingerente do que uma linha de crédito flexível. Então, busquem entender essas diferenças para a gente perceber a relevância e o impacto do FMI em cada um desses modalidades de empréstimos. E a última, que vale a pena revisar, é a ficha técnica chamada As Cotas do FMI. Tem outras duas que estão dentro desse pacote de PDF que eu subi, mas que nesse momento não precisa ser lido, mas se chama As Cotas do FMI. E uma primeira reflexão que surge dessa ficha técnica sobre cotas do FMI é, como eles mesmos denominam, as múltiplas funções das cotas do FMI. E aí a pergunta é, que múltiplas funções são essas? De um lado, e o que significa, como é que se compõe esse sistema de arrecadação do Fundo Monetário Internacional? De onde ele obtém dinheiro? O FMI é uma instituição baseada em cotas. As cotas são componentes fundamentais da estrutura financeira e de governança do FMI. A cota de cada país membro reflete, em termos gerais, sua posição econômica relativa na economia mundial. As cotas se denominam direitos especiais de saque. E geram, consequentemente, múltiplas funções para essas cotas dentro do FMI. De um lado, é a contribuição dos recursos gerais. De outro lado, significa o peso do voto do país. Quanto mais eu aporto, mais eu voto, mais o meu poder de voto. Ou seja, não é um poder, não é um sistema, uma organização internacional que tem um sistema de voto, um país, um voto. Ela é, quanto mais poder econômico eu tenho dentro do FMI, mais poder de voto eu tenho. Então, é proporcional à renda e ao aporte dado por aquele país na construção do fundo. Também gera um inverso do quanto mais eu aporto, mais eu posso arrecadar, mais eu posso receber, acessar financiamento. E, por fim,
mais me são assignados os direitos especiais de saque. Então, entender o que significa isso, por que isso é importante, como vocês vão ler depois no artigo do Paulo Roberto de Almeida, o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, sem contar o governo de turno, sem contar o atual governo Bolsonaro, vinha ao longo dos últimos 20 anos, desde o final do governo Fernando Henrique e aos mandatos do Lula e da Dilma, e o final do mandato Dilma com Temer, tinha como orientação de política externa muito clara proporcionar uma revisão das políticas de revisão das cotas para o Brasil aumentar o seu volume de cota. O Brasil quer pagar mais. Por quê? Que benefícios ele vai ter? Ele queria pagar mais para colaborar mais com o Fundo Monetário Internacional, não por ser um país benemérito. Ele queria aumentar sua capacidade de tomada de decisão do FMI. Ele queria influenciar, ganhar espaço, ganhar power, soft power, institutional power, dentro do Fundo Monetário Internacional, e, com isso, também ter mais direitos especiais de saque. Isso dava para o real e dava para o Brasil maior estrutura e maior poder dentro da estrutura financeira internacional. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender o sistema de funcionamento das cotas do FMI. E também para uma segunda pergunta que está dentro dessa ficha, que diz o seguinte: quando foi a última reforma do sistema de cotas do FMI? Quais foram as 3 principais mudanças estruturais implementadas na ocasião? Vocês vão ver que de 2010, 2010 foi plena crise de 2008. 2010 se decide uma nova reforma do Fundo Monetário Internacional, do sistema de cotas, para assegurar uma recomposição financeira no momento. Pronto, voltei, desculpa. Quando a gente está em plena crise de 2008, eu dizia, o Fundo Monetário Internacional, a Junta de Governadores e os países membros mais influentes financeiramente dentro da Organização Internacional são justamente os que estão sofrendo maior crise nesse período. Então, eles precisam recapitalizar o fundo, é preciso mais dinheiro entrando no fundo, e esse dinheiro vai vir justamente naquela época do Sul Global, que estava em grande ascensão, grande capacidade financeira. Então, a gente vê BRICS entrando de forma muito forte dentro do sistema financeiro internacional, com um G20 mais atuante, com propostas de reforma do FMI, propostas de reforma do Banco Mundial, e nessa proposta de reforma do FMI é que se trabalha em direção a uma reforma do regime de cotas. E aqui eu quero que vocês expliquem as 3 grandes mudanças que aconteceram nessa época. Uma reforma em matéria de aumento do volume de cotas, o grande aumento de cotas relativo em relação a países em desenvolvimento, ou seja, o poder de voto dos países em desenvolvimento, dos países de menor desenvolvimento relativo, aumenta, ou seja, fica mais equânime
o sistema de decisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E há uma rede de proteção muito maior dada financeira para países mais pobres, que vão poder, já prevendo que o impacto dessa crise de 2008 ia atingir países de menor desenvolvimento relativo, era necessário criar um sistema de financiamento que eles pudessem acessar sem condicionalidades nenhuma. Tá? Então, isso é importante, entender como funcionar essa reforma, que foi uma reforma muito característica, muito emblemática do momento que foi essa segunda metade da segunda década do século XXI. Dos anos 2010 a 2015, 2015 a 2020, bem no miolo dessa segunda década, a gente tem uma afirmação, uma ascensão de países do sul global, dos BRICS, para basicamente, que entram dentro do sistema financeiro internacional e modificam de dentro para fora e passam a gerar um novo equilíbrio geopolítico e geoeconômico, se a gente pode dizer, no sistema financeiro internacional. Então, entender como ficou, isso é fundamental. E vocês vão ver que ao final dessas fichas técnicas, foi colocado uma planilha, eu coloquei uma planilha, para vocês entenderem hoje como está o sistema de distribuição de cotas do Fundo Monetário Internacional. Ali aparece o quanto cada país aporta e o quanto o país tem com isso, qual é a cota de cada país e qual é o respectivo poder de voto de cada país. Então, pesquisem nessa planilha qual é a cota do Brasil e qual é o poder de voto do Brasil. O Brasil, depois de tudo isso, qual é o poder de voto do Brasil? Quanto o Brasil significa financeiramente e em termos de voto dentro do Fundo Monetário Internacional? Fica a dúvida, fica a curiosidade, fica a pergunta para vocês buscarem no anexo, digamos, desse conjunto de fichas que está disponibilizado. É um grande PDF no qual eu juntei todas essas fichas técnicas para vocês terem como se fosse um livreto institucional que é bastante compreensível, bastante fácil de ler, para poder sobrevoar essas noções básicas, mas não tão básicas assim, sobre o Fundo Monetário Internacional, tá bom? E, por outro lado, feito isso, passaríamos a ler outros dois materiais, que, por um lado, é o artigo do Paulo Roberto de Almeida, que se chama O Brasil e o FMI desde Bretton Woods, 70 anos de história. Aqui algumas perguntas que, obviamente, a leitura do texto é bastante rápida, porque é um texto de sobrevoo histórico. Obviamente, tem muita opinião, quem conhece as leituras do Paulo Roberto de Almeida, tem muita opinião própria dele aí. Então, isso é muito criticável, é muito opinável, às vezes usa adjetivos totalmente descolocados, a equipe econômica era brilhante, a posição era errática, coisas que não são muito do rigor científico, que a gente está acostumado a ler, mas a leitura do Paulo Roberto de Almeida tem uma posição muito mais de diplomata na revisão dos trabalhos dele, do que de um rigor mais científico, digamos no termo, mas mesmo assim é um trabalho de fôlego, é um dos maiores colaboradores da academia em matéria de relações econômicas internacionais. A produção científica dele em relações econômicas internacionais é enorme, é invejável, é admirável. As posições que ele toma são, obviamente, posições pessoais e não são posições de Itamaraty, e por isso que eu considerei interessante ou ler uma voz dissidente, digamos, e ele foi dissidente ao longo de todo o período Lula, todo o período Dilma e todo o período Bolsonaro. Ou seja, alguém que está dentro da estrutura do Itamaraty, mas não é alinhado, digamos, a nenhum governo. Então, ele tenta buscar ter uma autonomia de voz, uma autonomia de postura, de visão, que se reflete um pouco nos textos. Tá bom?
mas ele resume nesse artigo os 70 anos de história entre o Brasil e o FMI. E isso é interessante para a gente poder fazer algumas reflexões que decorrem do livro desse artigo dele. Primeiro, por que o autor afirma que o FMI começou no Brasil 2 anos antes de Bretton Woods? Então, aqui é para vocês encontrarem isso no primeiro tópico, na primeira parte do artigo, que ele vai explicar um pouco as reuniões preparatórias para o FMI, que aconteceram dentro das convenções interamericanas, e uma das reuniões aconteceu no Rio de Janeiro, e aonde foram lançadas as bases do FMI, justo numa reunião que aconteceu aqui no Brasil. E aí ele analisa essas bases. É importante vocês entenderem isso, já que a gente não analisou isso na primeira parte do conteúdo. Quais são as bases conceituais do Fundo Monetário Internacional que foram consensuadas naquele momento? Uma segunda pergunta trata dos períodos de relacionamento do Brasil com o FMI. O autor caracteriza e opina a respeito do relacionamento do Brasil com o FMI conforme cada período de governo. Tenta criar grandes momentos. Então, ele vai dar uma espécie de resumo de como foi o relacionamento do Brasil e do FMI em cada um dos seguintes períodos. Aqui tem o período do JK, período de Juscelino Kubitschek, que ele tem uma opinião bastante crítica em relação à postura que o JK adota em relação ao FMI, e de acordo com o autor, há uma postura que vai impregnar uma visão anti-FMI no Brasil, que impregna a academia, impregna a esquerda, usando a terminologia do Paulo Roberto de Almeida, porque toda a esquerda brasileira se transforma em anti-FMI a partir de Juscelino Kubitschek. Então, é um tipo de conclusão muito genérica, muito superficial, apresentada pelo autor, mas é importante entender por que isso surge. Por isso, essa leitura do período JK, que está prevista nesse capítulo, é interessante para entender por que JK toma essa decisão de romper com o primeiro acordo com o FMI e qual é o argumento que ele utiliza, e que vai depois ser um grande instrumento retórico do Juscelino Kubitschek na sua relação com o FMI ao longo do seu governo. Depois ele vai fazer também uma análise da relação entre os militares, do período militar, do governo militar da ditadura, com o FMI. Durante a ditadura houve um largo relacionamento de uma série de acordos que foram refinanciados, renovados, ampliados, para receber empréstimos e estrutura do período do Fundo Monetário Internacional. É o período da grande dívida externa dos países em desenvolvimento, estava na mão dos militares no Brasil nesse momento, e é eles que conduzem todas essas obrigações internacionais, esses compromissos internacionais, com um nível enorme de impacto na condução da estrutura de Estado, aquilo que eu comentava, na modalidade de empréstimo, que exige condicionalidades, exige reformas, exige privatizações. Isso vai acontecer ao longo de todos os anos 70, 80 do Brasil, e também entre anos 90, com outro período que ele vai analisar também, que é o período Fernando Henrique Cardoso, que aí é um período também onde o Brasil tem um relacionamento peculiar em relação ao que foi o período militar com o FMI. O Brasil já entra no período real e vai ter um outro tipo de dinâmica com o FMI. O Brasil vai ser assolado por uma outra crise de 99 a 2001, uma crise financeira cambial gigantesca, que não atinge só o Brasil, atinge quase todo mundo em desenvolvimento. E nesse período também, o relacionamento do Fernando Henrique, do Brasil, no período do Fernando Henrique, é enorme com o FMI, uma série de empréstimos, até chegar ao período Lula. Quando o Lula é eleito, ele se elege se vinculando ao FMI para tentar dar uma estabilidade e tirar todo o estigma de que, ao entrar no governo, entraria rompendo com o mundo, entraria rompendo com as grandes corporações, com o grande capitalismo global. O Lula entra e já automaticamente assina um acordo com o FMI para mostrar que não ia ser um governo
dissidente dentro da estrutura financeira internacional e vai conduzir de 2003 a 2005 um processo de quitação das dívidas que o Brasil tinha com o FMI, e em 2005 o Brasil, durante o período Lula, se liberta, entre aspas, do FMI e sai do jugo dessas condicionalidades do FMI, e isso é um período que é muito bem demarcado aqui no texto do Paulo Roberto de Almeida. Então, eu queria que vocês tivessem a clareza desses grandes 4 períodos de relacionamento do Brasil com o FMI. O Brasil, a partir de então, com Lula, em 2005, termina seu relacionamento com a FMI, ele nunca chegou a buscar outros empréstimos desde esse período. O que sim, então, qual o balanço que o autor faz a respeito dos 70 anos de relacionamento do Brasil com a FMI? Isso eu queria que vocês lessem dele e tentassem encontrar um balanço desses 70 anos de relacionamento. Ele dá alguns conceitos básicos, diz que é um relacionamento errático e que é um relacionamento que vai refletir as opções de políticas econômicas muito erráticas que o Brasil faz. O Brasil é ora neoliberal, ora desenvolvimentista, ora interventor, ora liberalizante, e esse pêndulo econômico, pêndulo de orientações políticas, de políticas econômicas e políticas fiscais e políticas tributárias, vai fazer com que o Brasil também oscile em relação à sua afinidade aos critérios FMI ou não. Então, ele vai usar alguns tipos de conceitos que vai mostrar aqui. Por exemplo, essa longa trajetória que reproduz um itinerário errático das políticas econômicas do Brasil, geralmente expansivas e desenvolvimentistas, não foi caracterizada por uma conformidade ortodoxa do país ao chamado modelo de Bretton Woods. Então, o Brasil nunca foi um país que foi rígido, ortodoxo, cumpridor do modelo de Bretton Woods. O Brasil sempre soube namorar com um modelo ortodoxo e fugir desse modelo para tentar ser um modelo mais desenvolvimentista, mais interventor, mais gerador de gastos, mais gerador de investimentos. Então, é isso que o Brasil tem na sua história, da sua política econômica, ora um namoro com o FMI, ora uma demonização do FMI. E isso é muito bem resumido nesse texto. E a última pergunta que fica é, ao final, por que o autor afirma que, à época do artigo, 2014, o Brasil entrava em uma nova fase de relacionamento com o FMI e o Banco Mundial? Ele vai explicar que, mesmo depois da desvinculação do Brasil com os empréstimos do FMI, o Brasil continua sendo bastante ativo dentro do FMI, não mais como devedor, e passa a ser um país que tenta pautar uma proposta de reforma do FMI e uma proposta de modificação das diretrizes e das cartas de condicionalidades que o FMI deveria oferecer, especialmente aos países em desenvolvimento. Então, o Brasil tenta fazer com que o FMI tenha um viés mais de apoio a países em desenvolvimento com condicionalidades muito mais relativas e muito menos danosas aos países em desenvolvimento. Tá? Então, é isso que vocês gostariam de captar daí. Antes de ir para a revisão da entrevista do FMI, um comentário. Tem um livro que está disponível no Google Classroom, que se chama História Crítica do FMI, que é publicada pela Universidade Autônoma do México. É uma obra maravilhosa, mas que ela é extremamente crítica e reflexiva sobre o Fundo Monetário Internacional, especialmente sobre seu impacto na América Latina. No entanto, eu não usei ela como referência para essa leitura dirigida, porque ela não dava os insumos básicos. Ela não dava esse conhecimento geral e introdutório antes de fazer a crítica. E eu não queria que vocês conhecessem a crítica sem conhecer as noções básicas. Tá? Então, agora, depois de ler ambos, se quiserem enfrentar aquela leitura, fiquem à vontade. Eu não coloquei
como obrigatória, não coloquei dentro da metodologia porque era muita coisa, mas é basicamente uma reflexão que vai tentar, a partir de 2010, tentar mostrar uma insignificância do FMI no mundo atual. A capacidade de empréstimos caiu drasticamente, pouquíssimos países recorrem ao FMI, pouquíssimos países obedecem à cartilha do FMI, a cartilha do FMI está proposta a pouquíssimos países hoje no mundo, então o FMI hoje é uma grande estrutura que está concedendo pouquíssimos empréstimos no mundo. Então, é isso um pouco o panorama que ele tenta apresentar. Mas eu quero trazer uma última reflexão aqui, por meio da entrevista da Rebecca Greenspan, que ela vai tentar mostrar que finalidade poderia desempenhar o Fundo Monetário Internacional durante o período de pandemia e pós-pandemia. Qual a opinião da secretária-geral ibero-americana a respeito dos seguintes pontos levantados em sua entrevista? A. Impacto econômico do período da pandemia na América Latina. Ela tem 2 ou 3 respostas aqui que vai mostrar muito claramente qual é o impacto econômico que esse período de pandemia está causando na América Latina. Então, eu queria que vocês lessem isso, para vocês extraírem daí esses grandes números, em termos de aumento da pobreza, aumento da fome, a queda do PIB, aumento dos níveis de desigualdade, diminuição da renda dos países, aumento da dívida externa dos países. Então, ela resume de forma muito dura, hoje, qual é o período, o impacto econômico, fiscal e social que está sofrendo os países da América Latina durante o período da pandemia. Então, essa é a primeira pergunta que surge da entrevista. A segunda é: qual é a importância da preservação do setor empresarial e do capital humano dos trabalhadores da América Latina? O que ela quer tentar estimular aqui é uma reflexão sobre, em meio à pandemia, a atenção que tem que ser dada à manutenção da capacidade produtiva dos setores industriais e setores empresariais, e também da qualidade e da capacidade de mão de obra, e da saúde, e da qualidade de vida do capital humano, de trabalho, dos trabalhadores, é fundamental para uma recuperação pós-pandemia. A capacidade de sair do buraco econômico que nós vamos entrar ano que vem é desastrosa. Os números que estão saindo agora são duríssimos. São mais de 250 milhões de pessoas que vão entrar no início do ano que vem e na margem de pobreza extrema, em questão de meses. Então, são coisas que o mundo nunca passou na vida. Assim, a gente ter cifras de 1/4 bilhão entrando na pobreza extrema por mês, por causa desse período de pandemia, são coisas brutais, que a humanidade nunca sofreu. Então, sair disso não é simples e não é de maneira nacional. Então, nós temos que entender como sair disso, e não é apenas governamental. Vai ter uma função governamental, mas vai ter também uma função industrial, empresarial e de categoria de trabalhadores, de categorias sindicais, de capacidade de sociedade civil de sair disso, conjunta, que está muito bem apresentado nessa entrevista. Eu queria que vocês entendessem para poder captar isso. E ela apresenta um pouco qual é a origem dos recursos para poder recuperar economicamente a América Latina. Os países não vão ter de onde tirar dinheiro. Todos os países da América Latina já estão em déficit, em capacidade de investimento, em capacidade de gastos, cada vez mais empobrecidos para poder comprar medicação, comprar leitos, gastos com aspectos sanitários são enormes. Gastos com rendas básicas, emergenciais, como aqui no Brasil, são grandes e estão diminuindo e deveriam continuar aumentando para justamente manter a qualidade do capital humano
e manter algum nível de atividade econômica operatível e de qualidade de vida e de subsistência das pessoas que mais necessitam, mas isso tudo gera em um momento onde a arrecadação tributária dos países está cada vez menor. Pela diminuição da capacidade de produção, o PIB na América Latina já caiu mais de 10%. Vai ser ao final desse ano. 10% a 12% está se estimando, agora com o fechamento de dezembro. Então, de onde vão vir os recursos para poder alavancar e retomar o desenvolvimento da América Latina? E ela vai mostrar as principais linhas de crédito que existe hoje à disposição do Fundo Monetário Internacional para tentar fazer esse trabalho. Por isso eu trouxe para fazer esse gancho. Tá? E, por fim, uma reflexão que ela faz sobre que papel desempenha hoje a estabilidade da América Latina para o mundo. Ela quer mostrar que a América Latina, a estabilidade econômica, política e social da América Latina hoje não é um espaço, a América Latina não é um espaço isolado do mundo. Que se a América Latina entra em colapso político, institucional, social, econômico, o mundo inteiro colapsa. Tá? Então, isso é muito importante para a gente entender qual é o papel do nosso continente no mundo, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, ela mostra, especialmente falando desde o conceito de países de renda média, que vocês lendo a entrevista, vocês vão entender com mais clareza, são países onde tem um capital de renda, que é um sistema de cálculo do Banco Mundial, são países que são os países hoje com maior dinamismo econômico. Países de renda média são os países com maior dinamismo, onde existe maior capacidade de gasto, maior capacidade de investimento, mas também são os países hoje com maior concentração de pessoas pobres no mundo. 62% dos pobres extremos do mundo estão em países de renda média. Então, não é porque os países têm mais capacidade de investimento que eles têm mais nível de desenvolvimento. Então, isso ela quer tentar mostrar. E é justamente os países mais desiguais. Os países de rendimento são os países mais desiguais. E o Brasil hoje é o grande desigual do mundo. E agora, durante esse período de pandemia, o nível de desigualdade aumentou drasticamente, o número de bilionários no Brasil aumentou e o número de pobreza extrema aumentou. Então, essa pirâmide se concentrou nos seus dois polos e isso é fatal para um país que busca ser um país de renda média mais equilibrado e que é capaz de convergir para um caminho de mundo pós-pandemia e de como priorizar o mundo, o seu modelo de desenvolvimento econômico, aliado ou não ao FMI, nesse mundo pós-pandemia. Então, era isso. Me estendi um pouco mais do que da semana passada, mas era para tentar sobrevoar esse tema que foi proposto a vocês para ler para a aula de hoje, para a gente trabalhar o Fundo Monetário Internacional, e sobrevoar esses três grandes textos, uns maiores, outros menores, mas são textos que ajudam a gente a entender a história do FMI do ponto de vista geral, da história do FMI do Brasil, com o Brasil, e da história que o FMI pode desempenhar no presente e no futuro próximo. Tá? Então, era isso. Boa leitura a todas, boa leitura a todos. Próxima semana trabalharemos por meio de uma videoaula assíncrona igual a essa, por meio de leitura dirigida, por meio de material didático apoio, o próximo tópico da aula do curso, que vai ser o Banco Mundial. Tá bem? Então, boa semana a todas, boas semanas a todos. Fiquem bem, fiquem com saúde e fiquem em paz. Bom trabalho e bons estudos a todos. Até mais.